pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. No dia 20 de abril de 2022, no programa Show Champion, o Dreamcatcher finalmente obteve a sua primeira vitória em um programa musical após 5 anos de estreia. Isso é um feito grandioso para qualquer grupo, mas muitos de vocês ficaram em dúvida, então hoje eu vou explicar por que uma vitória em um programa de música significa tanto, mas tanto para um grupo de K-pop, principalmente para grupos que vêm de empresas pequenas. A maioria do público em geral na Coreia do Sul não acompanha ativamente o K-pop. No entanto, muitas pessoas assistem a programas de música. Existem 3 que são os principais: o Inkigayo da SBS, o Music Bank da KBS e o M-Countdown da Mnet. Esses 3 shows são os principais, mas também existem outros como o The Show da SBS MTV e o Music Core. Esses costumam ser os mais populares e mais acessíveis ao público em geral. Esses programas são transmitidos durante a semana e basicamente é só ligar a TV que eventualmente algum desses programas estará passando. Por isso que os grupos costumam se apresentar nesses programas, porque até hoje essa é a maior forma de divulgação em território nacional. Se assemelha à forma como os próprios grupos costumam divulgar nos Estados Unidos, onde eles sempre são vistos performando em programas populares. A diferença é que lá existem programas que são focados especificamente para transmitir essas performances. E o principal motivo de ganhar uma vitória em um programa desses é sobre exposição. A menos que você seja famoso na indústria de K-pop, como BTS, Blackpink ou Twice, vender álbuns na verdade não rende tanto dinheiro para o grupo e para a empresa, porque os custos de produção são muito altos. E na maioria das vezes, essas vendas de álbuns não refletem no lucro da empresa, já que é necessário que elas gastem para continuar produzindo. E são gastos pontuais, com coreógrafos, maquiadores, staffs, produtores, escritores, fora os gastos com comida, condução e alojamento. Um grupo ganhar um programa musical significa que a sua exposição está aumentando e, consequentemente, isso o levará a fechar acordos com marcas e atuar em propagandas, que costumam ser de onde vem a maior fonte de renda dos grupos. A maioria dos grupos ganha dinheiro mesmo com os anúncios, especialmente grupos que são de empresas pequenas. Obter essas ofertas de anúncios é crucial para o sucesso. A única maneira de uma marca querer um grupo para anunciar seus produtos é se esse grupo é popular, e a única forma de obter popularidade é através da exposição. Ou seja, conseguir uma vitória em um programa musical gera muita exposição. O segundo ponto é: quanto mais vitórias você obtiver, melhor a sua música estará nas paradas musicais. Novamente, isso remonta à popularidade e exposição, mas se você conseguir uma vitória, sua música poderá ressurgir nas paradas, indicando que mais pessoas estão ouvindo, provavelmente como resultado da vitória. A vitória pode fazer com que muitas pessoas que não conhecem o grupo vá atrás e comece a demonstrar interesse, uma vez que o grupo ganhando uma vitória desperta a atenção das pessoas, pois elas irão querer saber o porquê esse grupo ganhou em primeiro lugar. É como uma bola de neve. Popularidade significa mais oportunidades, e mais oportunidades significam mais dinheiro, e mais dinheiro significa exposição. Tudo isso quer dizer que seu grupo tem uma música matadora que se traduz em downloads, vendas, as marcas irão ver isso e vão querer patrocinar o grupo em anúncios, o que se reflete em ainda mais dinheiro e mais exposição, e mais demanda para o grupo em programas de variedades, reality shows e entrevistas. Tudo isso significa também que terá mais interesse no próximo retorno, o que significa que o grupo é um sucesso, e com todo esse sucesso e dinheiro que obtiveram em um projeto anterior, poderão investir mais em seus MVs, contratar mega produtores e escritores, o que vai fazer com que o próximo comeback seja muito melhor e o grupo tenha ainda mais sucesso.
E o terceiro e último ponto é que conseguir a primeira vitória é uma validação. Todos os grupos querem ser reconhecidos pelo trabalho duro e esforço. O sistema idol é um sistema muito trabalhoso. São anos treinando, tem idols que passaram 10 anos treinando e mesmo depois do debut, esses idols passam meses trabalhando em um comeback e depois que esse comeback é divulgado, eles precisam se apresentar em vários programas, acordam cedo, mal têm tempo de dormir e conseguir uma vitória é uma validação, é um reconhecimento por todo esse esforço que esses grupos colocam em suas performances. Todo grupo, na minha opinião, merecia a sua primeira vitória, mas nem sempre isso acontece. Muitos grupos ficam anos até obterem a sua primeira vitória e alguns, é pior ainda, dão um desbande sem nunca ter recebido. Inclusive, se vocês quiserem saber quais são esses grupos que deram desbande e nunca conseguiram obter uma vitória em um programa musical, eu vou deixar nos cards. E por que exatamente isso acontece? A indústria de K-pop, ela é muito saturada. Todo ano debutam muitos grupos e essa supersaturação da indústria faz com que haja maior competição. Alguns grupos não conseguem a sua primeira vitória até terem 3 ou 4 anos de carreira, como por exemplo o CLC. E tem grupos que levam ainda mais para conseguir, como o A-Kiss, que levou 7 anos para conseguir a primeira vitória, e o maior caso de todos, que é o Brave Girls, que levou 10 anos para conseguir o seu primeiro troféu. Um dos principais motivos do porquê ganhar um win é tão difícil é a acessibilidade. Como existem muitos grupos, os programas precisam escolher quais grupos irão se apresentar ou não, e normalmente o que eles levam em consideração é sempre a popularidade. Grupos da Big Three não têm dificuldade em aparecer em programas musicais. Devido à sua fanbase, eles automaticamente conseguem vagas sempre que quiserem. Como são populares, eles garantem mais visualizações. Muitas vezes, esses grupos populares são convidados pelos próprios programas. Já grupos menos conhecidos precisam pagar pelas vagas restantes e literalmente mendigar para conseguir um lugar em um programa. E mesmo assim, o tempo de tela, o número de câmeras, tudo pode ser reduzido. Ou ainda, se aparecer um grupo ou artista maior e mais popular, esse grupo pode ser cortado da transmissão. O BTS, por exemplo, só conseguiu a sua primeira performance em um programa musical para preencher o lugar de outro artista popular que deveria se apresentar, mas não apareceu. Se esse artista tivesse aparecido, a performance do BTS teria sido cortada da transmissão. Portanto, obter uma vitória em um programa de música é algo incrivelmente difícil. Contudo, as vitórias nem sempre são uma medida de popularidade. Embora seja verdade que as vitórias sejam importantes, elas nem sempre são uma medida de popularidade, especialmente nos dias de hoje, quando o K-pop se tornou um fenômeno global. E mesmo que um grupo não tenha uma grande base de fãs doméstica, como por exemplo o Everglow, elas podem ter um grande interesse internacional por elas. A desvantagem disso é que no final das contas, os fãs domésticos importam mais, ou seja, os fãs internacionais podem comprar quantos álbuns quiserem, dar views no YouTube, mas no final das contas, o que importa é a exposição na Coreia. É isso que importa para as empresas e marcas, e o que faz um grupo ser bem sucedido. Mas aí pode ter muita gente vindo falar assim: ah, mas o BTS se focou no exterior e hoje é o maior grupo de K-pop. Ok, mas o BTS é uma história de sucesso de 1 em 1 milhão. Eles não são a realidade da maioria dos idols. Isto é, um grupo pode ser popular internacionalmente, mas não terá sucesso até ganhar popularidade dentro da Coreia. Novamente, CLC é um bom exemplo disso. Elas eram populares internacionalmente e até que tinham uma base de fãs forte na Coreia, mas não eram bem-sucedidas, o que acarretou no desbande. E para encerrar, tem também aqueles casos de grupos que vêm de empresas pequenas, ganham a sua primeira vitória,
mas devido à má administração da sua empresa, ao invés de subir, a cada comeback eles decaem em popularidade, como é o caso do Momoland, que acabou perdendo muitos fãs devido à péssima administração da MLD Entertainment. Ainda mais importante que ganhar a primeira vitória e obter popularidade é a empresa saber investir os lucros para que esse grupo se torne ainda mais popular e bem-sucedido. É isso, galera. Espero que eu tenha esclarecido essa dúvida para vocês. Deixem as suas opiniões nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Kisses e let it go!